Graça e paz, irmãos, irmãs, amém? Boa noite. Vamos começar o nosso culto ao Senhor. Eu quero ler o Salmo número 18. Salmo número 18, Cântico de Vitória. Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste salmo no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Nós conhecemos um pouco a história de Davi, o quanto ele sofreu, foi perseguido, e ele expressa aqui, com este salmo, diante do Senhor, o livramento do Senhor. E diz assim o salmo: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu te amo, Senhor, minha rocha, minha força. Deus é a nossa rocha segura, queridos. No tempo da aflição, no dia da angústia, diante das lutas, nós temos um refúgio que é o Senhor. Um refúgio seguro, a quem podemos clamar, assim como Davi, em muitas ocasiões, angustiado, aflito, perseguido, clamava ao Senhor, chorava, abria o coração diante do Senhor, buscava refúgio no Senhor. Esse é o nosso Deus, que nos dá refúgio, que nos dá alívio, que é a nossa rocha segura no tempo da dificuldade. E é Ele que nós vamos adorar nessa noite, amém? Você pode ficar em pé? Vamos orar e vamos cantar ao nosso Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor permanece o mesmo para sempre. De eternidade a eternidade tu és Deus, e o Senhor se compadece dos seus filhos. O Senhor é quem olha para nós e no dia da angústia, no dia da aflição, podemos clamar ao Senhor. Temos o Senhor como a rocha segura, o nosso abrigo seguro, nosso refúgio, ainda que passemos por tribulações, provações, lutas, sabemos que temos o Senhor. Assim como Davi orou, nós também oramos. Te amo, Senhor. Te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso lugar seguro, a quem recorremos no dia mau, no dia difícil. E é o Senhor quem nos livra. É o Senhor quem nos ergue, nos fortalece. E é a Ti que nós damos glória, é a Ti que nós rendemos todo o louvor, toda a honra que é devida a Ti, ó Deus, nós entregamos. E nesse momento que nos reunimos como igreja do Senhor, como filhos de Deus através de Jesus, nós queremos prestar o nosso culto a Ti, culto que agrade o Senhor, ó Pai. Enquanto louvamos o Senhor, falamos das grandezas do Senhor, de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor faz. O Senhor também enche o nosso coração de alegria, de gratidão e de confiança em Ti, ó Deus. Nós assim consagramos esse tempo,
consagramos nossas vidas que estão sempre diante do Senhor, para adoração, para louvor a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe-nos, recebe o nosso culto, assim que nós oramos. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao Senhor, exaltar o nosso Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Lara, 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 ó eterno Deus. Lara, lara, lara. Louvor, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Lararara, ó eterno Deus. Lararara, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Lara, 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 ó eterno Deus. Lara, 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 ó eterno Deus. A Ti toda a honra, Senhor, todo louvor, toda a glória, Pai. Deus, Tu és santo, ó Deus, poderoso, digno de toda adoração, de todo louvor. E nós Te entregamos, ó Deus.
Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem é que há de vir? Deus da glória, És tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Amém, amém. Pode sentar, querido. Vou dar o irmão Leandro. Fará a leitura. Paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. A gente vai ler Mateus 21, 33 ao 46. O meu título é A Parábola dos Lavradores Maus. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então, o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho,
pois pensou: certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor, e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus, a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Amém? Fazer uma oração? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui, Senhor. E assim como essas pessoas ouviram e perceberam aquilo que estavam fazendo de errado, Senhor, que o Senhor venha nos mostrando cada dia mais e mais aonde temos que melhorar e onde temos que seguir os Teus passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir lá em Provérbios. Nós vamos ler o capítulo 28. Provérbios, o provérbio de número 28, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Esse é o nosso momento de confessar os nossos pecados diante de Deus. Quem encobre as transgressões jamais prosperará. Quem confessa, abandona, alcança a misericórdia. Nós sabemos que precisamos do Senhor, não só para aquele dia que nós nos convertemos e entregamos a vida ao Senhor. Nós precisamos dele todos os dias e confessar os pecados todos os dias, confiados nele, em Jesus. Então nós vamos fazer isso, amém? Confessar, abandonar, alcançar misericórdia que vem do Senhor. Vamos fazer um tempo de silêncio para esse momento e depois eu volto com uma oração.
Senhor nosso Deus, diante de Ti nós confessamos os nossos pecados e sabemos que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos perdoa de todo pecado e que temos em Cristo a redenção, temos em Cristo o amor do Senhor por nós. Mesmo quando pecamos, o Senhor olha para nós e vê em nós a justiça de Cristo, e é por isso que nós podemos continuar, apesar dos nossos pecados e falhas no tempo presente. Nós sabemos que o Senhor já consumou na cruz do Calvário a obra de salvação por nós, e agora nos santifica cada dia, nos ajuda a lutar e a vencer essa batalha contra o nosso próprio pecado, a nossa carne. Nós te agradecemos, ó Pai. Não precisamos viver uma vida falsa, não precisamos esconder ou fingir, não precisamos usar máscaras, apenas precisamos confiar e descansar no Senhor. O Deus que nos perdoa, o Deus que nos limpa, o Deus que nos santifica a cada dia. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Em Cristo nós assim oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos aproveitar também já para fazer o nosso tempo de ofertório. Se você veio preparado para esse momento, nós vamos contribuir. 2 Coríntios 9, verso 6, é o texto que nós temos até em alguns, tínhamos antes, em um nosso envelope, que nos encoraja a generosidade, a contribuir, não por medo, não por obrigação, mas voluntariamente. No verso 6 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Então Paulo aqui está falando sobre oferta e nós já conhecemos esse texto. E qual é o princípio? O princípio da voluntariedade, o princípio da disposição do coração e o princípio também da generosidade. Confiar que é Deus quem supre na nossa vida, é Ele quem nos dá tudo que nós necessitamos e Ele também nos dá um coração disposto a contribuir nas coisas do Senhor, tanto na igreja como na ajuda àqueles que precisam. Então é isso que nós vamos fazer agora, amém? Se você veio preparado, tem aqui o gasofilácio, tem os envelopes lá se você quiser pegar um, e também tem uma forma digital de fazer ali pelo Pix, amém? Enquanto isso nós vamos cantar uma canção. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos.
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mari. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Deus, de poder contribuir aqui na tua casa. Seja com o nosso tempo, Senhor, seja com os nossos valores, né, financeiros. Nós sabemos que o Senhor não se importa com isso, mas o Senhor se importa com o nosso coração. E que o Senhor possa estar vindo e testificando no coração de cada um, Deus, que pôde contribuir, que não pôde contribuir, que o Senhor possa estar provendo, o Senhor continue provendo na casa de cada um, na família de cada um. O Senhor é conhecedor da necessidade, Deus. Então, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela física, emocional, psicológica, Pai, seja ela de companhia, Jesus, seja ela a necessidade de um trabalho, que o Senhor, sondando os corações, o Senhor possa vir de encontro a essas necessidades, Pai, mostrando que o Senhor é Pai, que o Senhor cuida, assim como o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar uma música, um hino, na verdade, que foi escrito pelo Martinho Lutero, que é baseado num salmo também, Castelo Forte é o Nosso Deus. Então nós vamos cantar esse hino, tá bom? Que proclama a verdade sobre a nossa segurança no Senhor, o nosso Deus, que é castelo forte, refúgio para nós. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus,
o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com arma de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Castelo forte é o nosso Castelo Deus. forte é o nosso Deus. Castelo 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 forte é o nosso Deus. Estamos seguros em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa rocha diante do mal, diante das ciladas, diante das lutas. Confiamos em Ti, Senhor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céus. Amém. Pode sentar, querido. Antes do nosso momento de edificação na palavra de Deus, nós vamos fazer o tempo de intercessão. Então, se você tem seu pedido, um motivo de gratidão ao Senhor, você pode compartilhar. Davi, Radassa. Pelo bebê na barriga da mamãe. Os bebês que estão chegando rápido. Quem mais tem algum pedido? Ricardo? A vida do Pedro. Amém. Quem mais tem pedido? Irmã Joana.
Maria. Ele foi para o hospital já faz um tempo com pneumonia. E aí lá descobriram um câncer na região do pescoço. Aí ao descobrir que ele estava com câncer, ele começou a ter algumas crises de ansiedade, precisou ser entubado e está na UTI agora. Entubado. E angustiado. Luciano. Eles tinham um vínculo muito grande, assim, então ela está sofrendo bastante. Amém. Alguém mais tem algum pedido? Motivo de gratidão ao Senhor? Amém. Então vamos orar, queridos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de comunhão e por podermos orar uns pelos outros, como a Tua palavra nos ensina. E nós colocamos diante do Senhor os bebês, as mamães que estão grávidas, que o Senhor continue dando força a cada uma delas, prepara que tudo corra bem no dia do parto e quando esses bebês chegarem, que o Senhor também abençoe a nova rotina, adaptação, e que o Senhor seja com cada família, cada mamãe, cada papai, com os bebês também, que venham com saúde, que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus que pedimos isso. Queremos também orar pelas crianças da Casa Lar, especialmente pela Ingrid, os seus irmãos, que agora estão em vias de aproximação com a família, e que o Senhor possa conduzir todo esse processo, que a Tua mão graciosa, a Tua mão misericordiosa conduza para que aconteça da melhor forma e que o Senhor abençoe essa convivência, que o Senhor abençoe a vida dessas crianças ali. Lembramos da vida do Pedro também, das outras crianças que ali estão, e o Pedro com essa necessidade especial que estamos colocando diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe na vida dele, para que o Senhor transforme, para que o Senhor salve ele, ó Pai. E as crianças que estão ali, que elas possam conhecer a Ti, ó Deus. Abençoa também as pessoas que trabalham, aqueles que estão envolvidos na direção, na administração, no serviço, no cuidado das crianças, que o Senhor seja com cada um ali, ó Pai. Também queremos orar pela vida do Luciano, pai da Lohane, que está com câncer e nesse momento entubado. E como uma notícia dessa traz angústia, aflição, medo ao coração da família, ao coração dele, sem dúvida, mas que o Senhor possa fortalecer a vida da Lohane, sua família, e também possa trabalhar na vida do Luciano. Que o coração dele possa ser tocado pelo Senhor e que nesse momento difícil ele possa olhar para Cristo, ó Pai. Também oramos pela vida da nossa irmã Joana, por saúde, pelo cuidado do Senhor, a vida da irmã Maria também, sua família, que o Senhor continue sustentando nossas irmãs, cada irmão que está aqui, cada irmã, cada família, aqueles que não puderam vir hoje, que o Senhor também o sustente, trabalhe em seus corações. Também oramos, ó Pai, pelo nosso bairro aqui na Barra Funda, as crianças que participam das atividades, as suas famílias, que o Senhor alcance essas famílias e que elas possam crer em Cristo e se juntar à Igreja de Deus aqui para crescer na palavra, crescer na comunhão, crescer em amor, em fé. Pela nossa cidade também, de um modo geral, que o Senhor abençoe Paraguaçu, o comércio, as indústrias, as usinas, que o Senhor abençoe o prefeito, as secretarias, aqueles que estão servindo nos órgãos públicos,
Abençoa os vereadores também, ó Pai. Abençoa a nossa cidade, as escolas, cada instituição dessa cidade, ó Pai. E que o Senhor possa levantar servos e servas do Senhor para fazerem a diferença nestes lugares, ó Pai. Te agradecemos também e pedimos pelo nosso país, e que o Senhor guie a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enquanto povo, e que o Senhor também abençoe aqueles que estão em posições de poder, que o Senhor trabalhe, como o Senhor sempre faz, de acordo com a tua soberana vontade, usando bons e maus, justos e injustos, para que o teu plano soberano se cumpra. Enquanto nós vivemos nesse intervalo, nos fortaleça, Senhor. Nos dá essa segurança, dá esperança em Ti. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, podem vir. Vamos orar, crianças. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade tão preciosa de participar da igreja, de conhecer a tua palavra, de ouvir o evangelho. Abençoa a vida da irmã Esther. Use ela, dando sabedoria, discernimento, graça, habilidade, fidelidade, para nos transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso 10 até o verso 20. E o texto da mensagem de hoje se concentra nos versículos de 13 até os versículos de número 18. Então, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20, lemos assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Até aqui, irmãos, irmãs, oremos.
Santo Deus, muito obrigado por esse tempo que nós podemos ter agora de olhar para a Tua palavra e de ouvir o Senhor falar conosco através dela. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, que é poderoso, o mesmo Espírito Santo que guiou Paulo, que inspirou Paulo a escrever esse texto, é o mesmo Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, é o mesmo Espírito Santo que vive em nós e que nos fortalece e que nos ajuda, ó Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer mais uma vez através da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A armadura de Deus é o tema dessa mensagem. No último sermão nós começamos a estudar essa porção das Escrituras e nós já vimos que existe uma batalha espiritual, uma batalha invisível. Essa batalha, ela não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas existe um exército infernal, existe um inimigo que é contra nós. E nós vimos o mais importante quando nós estudamos o verso 10 até o verso 12, que é o começo dessa passagem. O mais importante é compreender o que a Bíblia fala sobre essa batalha espiritual. Qual é a visão bíblica? Não a visão das pessoas, daqueles que tentam especular, criar ideias sobre o mundo espiritual, sobre essa batalha, esse inimigo das nossas almas. Não é por esse caminho que nós entramos, mas pelo caminho do que a Bíblia diz. Essa luta que é real, que a Bíblia afirma que existe. E o mais importante, não só saber que existe essa luta, saber que Deus nos deu armas. Deus nos deu armas para resistir, para lutar nessa guerra. E eu concluí junto com os irmãos, e essa é a frase de resumo do sermão, do último sermão: o Senhor é quem nos fortalece e prepara para resistir e vencer a batalha contra o mal. A força não é nossa, nós precisamos do Senhor, ser fortalecidos no Senhor. Precisamos do poder forte que vem do Senhor. É interessante, né? Que alguns ramos da igreja, algumas igrejas, alguns pastores, eles acham que podem vencer o mal, podem expulsar demônios, podem combater contra as trevas usando o artifício do tom de voz. Então, se um demônio vem, se o pastor falar daquele jeito firme, sai! Ele tem que sair. Ou ele sai no poder do Espírito Santo, ou ele sai no grito. E infelizmente, tem pessoas que acreditam nisso. Eu sou o homem poderoso, ou aquela mulher é a mulher poderosa, porque quando ela ora, quando ele ora, o demônio sai. Não, a força vem de Deus, o poder vem de Deus. Sem Deus nós não vamos conseguir vencer nessa batalha. Nós já vimos em toda a carta aos Efésios, depois quando Paulo vai começar a falar sobre as obrigações ou os deveres, as virtudes daqueles que vivem na luz, dos deveres das esposas, até os deveres dos servos, tudo é no Senhor, motivado pelo Senhor, por causa do Senhor, como ao Senhor. Resumo, nós não conseguimos vencer sem Deus. Não conseguimos vencer fazendo... Tem até hoje em dia alguma macumba evangélica, né? Tem pastores que vendem, se você está tendo espíritos malignos na sua casa que te atormentam, nós estamos aqui na nossa igreja com essas vassouras consagradas. Nós estamos oferecendo essas vassouras e você pode comprar e você vai varrer a sua casa e todo espírito maligno vai sair.
Apenas uma vassourinha por apenas R$100. Ou mais, né? Eu vou fazer isso e aquilo Não. Como o pastor Gessé fala, né? O pastor Gessé tem uma fala engraçada, que às vezes ele fala, não adianta você fazer 2 pulinhos para a direita, 2 pulinhos para a esquerda, uma viradinha e as coisas vão se resolver. Não. Nós precisamos de Deus. E a luta é real, e o poder de Deus também é real. Não basta só saber disso. Nós vamos entrar no verso 13, que diz assim, olha comigo. Por isso o quê? Por causa dessa realidade espiritual. Por causa desse inimigo que arma ciladas. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, não basta saber que o diabo existe, saber que existe uma guerra, não basta saber que Deus é poderoso, mais poderoso que o diabo, e Ele já venceu o diabo em Cristo na cruz. Nós precisamos vestir a armadura, nós precisamos pegar essa armadura, que é a armadura de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco sobre essa armadura de Deus, que não é uma roupinha para festa, e que o cristão não está nesse mundo aqui em ritmo de festa, né? Embora a vida seja boa e Deus esteja conosco e nos proporcione momentos bons, mas nós sabemos que como crentes, nós estamos de passagem aqui. Essa é uma peregrinação que fazemos em Cristo. Então, o texto fala que essa armadura ela é necessária. Por quê e para quê? O texto vai dizer porque existe o dia mau. Antes ele diz que existe o inimigo mau. Toda a ordem espiritual do mal que é contra nós. Por isso que nós precisamos de uma armadura que é a armadura de Deus. Mas também ele diz que há o dia mau no verso 13. Pegue essa armadura para que vocês possam resistir o dia mau. O dia difícil. O dia da provação. O dia da tentação. O dia da angústia. O dia da dor. O dia da enfermidade. O dia da dúvida. O dia do medo. Aquele dia que o diabo entra por uma brecha na nossa vida e é difícil permanecer em pé. Todos nós já passamos por algum momento assim, o dia difícil, aquele dia que pensamos, hoje eu não vou aguentar, está muito difícil, essa prova é demais para mim, essa dor é demais para mim, essa acusação é demais para mim. Então, existe esse dia. E alguns comentaristas vão tentar descobrir o que significa esse dia. Talvez é o dia do juízo final, aquele dia, o dia mau, em que o diabo vai tentar pela última vez. Então haverá perseguição contra os cristãos, uma grande tribulação. E Paulo estava falando sobre isso. Ou o dia mau dos próprios irmãos lá em Éfeso. Um dia que viria perseguição sobre eles. Ou um dia qualquer. Não há uma conclusão unânime. Mas o texto diz que existe o dia mau. E nesse dia mau, a gente precisa da armadura para resistir. Olha que interessante. A armadura aqui não é nem para avançar. É para resistir. As 5 peças da armadura aqui, 5 primeiras são peças de defesa. E uma peça, que é a última, é uma peça de ataque. Eu não quero exagerar essa realidade, mas ela existe no texto. E é para resistir nesse dia mau. Deus nos dá essa armadura. Toda essa armadura, né? O texto fala toda a armadura de Deus, ou seja, a armadura completa. O
o ornamento militar, o arsenal militar completo de Deus, para no dia mau resistir, não retroceder. Aqueles filmes de guerra, quando tem o conflito, um grande desafio, né, no conflito ali é não perder terreno para o inimigo. Porque se você está na batalha e o inimigo começa a avançar o seu território, a chance dele te vencer é maior. Então essa palavrinha resistir tem essa ideia de defesa e de manter o terreno, não voltar para trás. Vai ser difícil, mas eu vou ficar firme. Eu vou permanecer firme. Eu não sei qual será esse dia na sua vida, ou se você está passando por esse dia agora, mas é para a gente pegar toda essa armadura de Deus, para não retroceder. E o texto vai dizer, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então vamos ver o que significa essa armadura e as peças dessa armadura para nós. Tem duas posições que a gente pode trabalhar elas em concordância, sem nenhum problema. Que essa armadura de Deus, essas partes que Paulo vai dizer aqui, são virtudes que aqueles que estão em Cristo precisam vestir, se revestir de Cristo, precisam desenvolver na sua vida e usar na batalha. Então, olhar para a armadura, olhamos como aqueles que pensam assim, o cinto da verdade. Então, o crente deve sempre falar a verdade. A couraça da justiça. O crente sempre deve ser justo. Conclusão, olha para a armadura, olha para a sua vida e vê se você está sem uma dessas peças do arsenal de Deus. E trate de colocá-la, usá-la. Essa é uma interpretação possível e a gente pode trabalhar com ela. Uma outra interpretação é que essa armadura, ela não se trata das virtudes que o cristão deve desenvolver, mas das bênçãos que ele tem em Cristo, da segurança que ele tem no seu Senhor. Cada parte dessa armadura é uma bênção que garante. Está fazendo um barulho aqui, né? É esse aqui. Tira o eco, baixa um pouquinho aí. Então, o que o crente tem? Ele tem um arsenal em Cristo que protege ele, que dá segurança para ele. São bênçãos contra o mal. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, é muito interessante o que Paulo diz. Ele vai dizer assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. E então o que Paulo vai fazer? Ele vai desenvolver. Nós ouvimos uma pregação aqui, as bênçãos da Trindade, as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios mostra que a nossa segurança para a salvação, para a redenção, está em Cristo. E eu concordo que essa segunda opção de olhar a armadura, ela se harmoniza bem com o que Efésios diz, não excluindo a primeira opção, de que sim, o crente deve desenvolver essas virtudes. Mas eu quero olhar para vocês como aquilo que Cristo fez por nós nos dá segurança para enfrentar a batalha, a guerra que nós vivemos. Eu só vou mencionar aqui Isaías 59, verso 17. E só para os irmãos entenderem, não vou abrir todos os textos,
Mas o que Paulo faz aqui? Ele faz alusão muito ao Antigo Testamento. Ele faz alusão a Isaías 42, a Isaías 59, ele faz alusão ao Salmo 18, que nós lemos no começo do nosso culto aqui. E essa imagem, lá em Isaías 59, 17, é do próprio Messias, vindo para estabelecer a sua justiça, vindo como um guerreiro. E a primeira imagem que Paulo vai usar em Efésios está baseada lá em Isaías 59, 17, que diz assim, sobre o Messias: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a veste da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Não vou entrar em todos esses textos, porque eu não termino, vocês sabem, são importantes. Mas Paulo não está inventando nada aqui. Paulo não está em um momento imaginativo, embora fosse possível isso, porque ele estava acorrentado a um soldado romano, 24 horas por dia, e começou a imaginar a armadura romana, e então fazer paralelos para estabelecer algum princípio, alguma lição para a igreja em Éfeso. Não, ele está ecoando verdades do Antigo Testamento. E o rei que vem lá, o Messias, ele é o guerreiro vestido com a armadura. E é interessante essa imagem e essa alusão, porque esse rei guerreiro vestido com essa armadura é quem compartilha dessas peças da armadura, dessas bênçãos, dessa segurança que é dele, para que nós também possamos ficar seguros, prontos, preparados para a batalha. Então essa é a armadura do rei, nosso rei, e que ele compartilha com a gente. Primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Essa peça era usada, o cinto de couro, para fechar bem a túnica, para prender e ajustar a armadura e para pendurar a espada. E é o cinto da verdade, cingindo com a verdade. O que é essa verdade aqui? Quem estava no grupo pequeno dessa semana já sabe. A Bíblia apresenta Jesus como a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E tudo que diz respeito a essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa verdade com que o servo de Deus, a serva de Deus se cinge, prende a sua roupa para a batalha, é tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus e à obra que Ele fez. Veja que no ministério de Jesus, o que as pessoas tentavam fazer? Os religiosos, constantemente. Desacreditar a mensagem de Jesus. Pegar Jesus em alguma falta para dizer: ele não é quem ele diz ser. Quando Jesus morre e ressuscita, a mensagem chega lá aos principais sacerdotes, fariseus, pessoal do Sinédrio, e o que eles falam para os guardas? Vocês vão mentir. Vocês não podem falar que aconteceu um terremoto, a pedra saiu e quando vocês acordaram não tinha mais corpo nenhum lá. Vocês vão mentir, vocês vão falar que os discípulos dele vieram e roubaram o corpo. Essa verdade sobre Jesus é a verdade que fundamenta a nossa fé. Porque se Jesus não for quem ele diz ser, a nossa fé é em vão. Se Jesus não fez o que ele diz que fez, e a Bíblia fala, a nossa fé é em vão. Paulo vai dizer aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis, os mais dignos de pena, de compaixão. Jesus é essa verdade que fundamenta a nossa vida. Não são verdades, é uma verdade. A verdade sobre Jesus. O diabo sempre tenta essa mesma estratégia.
perverter a verdade, corromper a verdade. Tem muitas pessoas que acham Jesus incrível, extraordinário. Um homem e um mestre incomparável, mas apenas um homem. E a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus, esse Cristo que veio ao mundo e que é o único que pode nos conectar a Deus. Essa verdade que é para nós a verdade mais importante da nossa fé, Jesus. Vamos seguir em diante. A couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. Aí agora aqui, o principal ali, a peça da armadura que cobria a parte da frente, a parte de trás, uma peça grande para proteger os órgãos vitais dos ataques, de espadas, flechas e tudo mais. E essa couraça da justiça. É claro que faz sentido que o crente que vive de modo justo também está protegido contra o inimigo. Mas a ideia principal que os comentaristas defendem é que essa é a justiça de Deus. Que couraça é essa que protege o cristão? É a justiça que vem de Deus, em Cristo. Essa é a couraça que protege a nossa vida. Essa é uma proteção poderosa, porque nós fomos justificados por Deus. Nós não podemos, diante de Deus, fazer algo que Ele olhe para nós e diga: agora você está jóia, agora eu coloco você na minha lista. Nós precisamos da justiça de outro. Isso na teologia é chamado de justificação pela fé em Cristo. Lembra, essa armadura não é nossa, essa armadura é de Deus. Nós não podemos desenvolver essas virtudes sem Deus. Nós não conseguimos por nós mesmos. Então nós somos cobertos pela justiça perfeita de outro. Lembra o que diz Romanos capítulo 3, verso 10? Olha lá comigo. Deixa aí Efésios guardado, marcado. Romanos capítulo 3. Por que nós precisamos dessa couraça da justiça? Romanos capítulo 3, verso 10 vai dizer assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a constatação que Paulo faz, que todos são pecadores, não tem nenhum justo diante de Deus. E ele continua: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora o verso 21. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo,
a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Sabe o que me defende, te defende no dia mau? Lembrar que eu fui justificado por Deus. Eu era inimigo de Deus. Eu estava destinado ao fogo e à condenação eterna. Mas em Jesus, eu fui justificado. Eu sei que essa mensagem, às vezes, ela incomoda. Quando eu falo assim, não há nenhum justo. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. E sabe o que muitas vezes o diabo faz? Esse inimigo que arma ciladas, ele tenta causar dúvida em você. Você não merece. Você pecou? Você é sujo mesmo, hein? Você já pecou, depois que você creu em Cristo, já pecou? Você se sentiu bem com o seu pecado? Você achou, nossa, que bom que eu pequei, olha que tranquilo. Não, o crente de verdade, quando peca, ele se sente mal pelo pecado. Mas o diabo, que é o acusador, muitas vezes ele usa disso para dizer, está vendo? Você não vale nada. Você não presta. Deus não ama você. Deus não gosta de você. Está vendo? Você não consegue fazer as coisas certas. Você tenta e não consegue. E se a gente acreditar na mentira do diabo, a gente perde a batalha. Mas temos que lembrar, é diabo, verdade. Apesar de você ser mentiroso, você está falando uma verdade. Eu não valho nada. Eu não consigo, eu sou um pecador miserável. Eu não sou digno. Diante de Deus, a minha justiça é como trapo de imundície. Mas sabe, diabo, seu miserável, eu tenho uma justiça que não é minha, mas que é de Jesus por mim. Essa justiça pela fé. Irmãos, nenhum crente vai ficar prostrado diante do diabo, diante da acusação, diante do pecado, quando ele entende isso. Jesus me justificou. Eu não mereço, eu não merecia, nunca vou merecer, mas eu recebi uma justiça de outro, a justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não vê as suas obras, Ele vê as obras de Cristo. Irmãos, naquele grande dia, todos serão julgados por Deus. Todas as nossas obras estão escritas de um livro de dívida. Só que sabe qual que é o diferencial do crente? É que na lista gigante dos seus pecados, das suas más obras, tem um carimbão vermelho assim, que está marcado, justificado. Tudo o que era para nós recebermos pelos nossos pecados, Cristo nos justificou diante de Deus. Isso é uma segurança. O crente que entende isso, ele passa pelos momentos difíceis, mas ele sabe que ele pode erguer a cabeça, estufar o peito, falar, obrigado, Senhor, porque não depende de mim. Ainda bem que Jesus fez no meu lugar. Ainda bem que o Senhor olha para mim e antes de ver a minha miséria, vê Cristo que morreu por mim. Se você crê, você tem essa segurança. Paulo vai falar também, na sequência do nosso texto, sobre tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E também é uma alusão que ele faz a um texto do Antigo Testamento, Isaías. E o soldado precisava daquela sandália que vocês já viram nos filmes, né, de couro, com um solado bem resistente, trançado assim nas pernas para ficar bem firme, porque ele ia andar num terreno instável, de pedras, na batalha. E os adversários, o que eles faziam? Na batalha jogavam objetos pontiagudos no chão, para que o soldado adversário pisasse, se ele não estivesse com as sandálias, a bota de guerra ali da antiguidade, ele ferisse o pé e não conseguisse batalhar, ferisse o pé e não conseguisse avançar.
Então, para ter firmeza na batalha, para não ser ferido nos pés, Paulo vai falar aqui sobre o Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Nas palavras do próprio Paulo, em Efésios 2:13, ele diz assim: agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. E outro texto vai dizer que por meio de Cristo nós temos paz com Deus. É isso que o Evangelho traz para nós. Paz com Deus. Inimigos antes de Deus, longe de Deus, agora temos essa paz com Deus. Esse é o Evangelho que nos dá segurança e é o Evangelho que nós também anunciamos. Na passagem do Antigo Testamento que Paulo usa, vai falar sobre quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, o Evangelho, boas notícias, boas novas de paz, de alegria. Então o Evangelho é para nós e também é para anunciar para outras pessoas. Agora a gente poderia entrar aqui fazendo aquele paralelo com a interpretação que são virtudes que o cristão deve desenvolver, que o crente, ele tem essa paz com Deus, ele vive essa paz que vem de Deus, e ele também proclama essa paz, ele promove essa paz, ele leva essa mensagem de paz para outros. O escudo da fé é a próxima arma que Paulo fala, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa arma aqui de proteção é a única que vem com a descrição da arma e de como ela vai funcionar na batalha, para apagar os dardos inflamados do maligno. Aquelas flechas que, quando no contexto da guerra caíam em algum lugar, incendiava o soldado, a armadura dele, e o diabo faz isso. Como a gente se defende? Com o escudo da fé. A fé é aquilo que a gente não pode ver, mas crer. Não é o que Hebreus diz? A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, mas que se esperam. Quando o diabo fala, não vai dar certo, e outras coisas aqui, né, que ele pode usar, eu tenho fé. O Brasil está numa situação difícil, né? As coisas estão cada vez ficando mais complicadas, mas eu tenho fé em Deus, que Deus cuida de mim. Eu tenho fé em Deus, que, como nós lemos, Ele é o nosso lugar seguro. Enquanto todo mundo, e nós também muitas vezes ficamos, né? Nós sabemos. Ou quando o diabo miserável pensa assim, o seu filho, você que tem filho, né? Joga uma seta inflamada. O seu filho, lá na frente ele vai acontecer isso, aquilo. E todo pai, bom pai, ele tem temor pelos filhos bons, né? Que eu quero que meu filho tema a Deus, sirva a Deus, seja uma pessoa de bem. Então, a fé é esse escudo que nos defende dessas investidas do diabo. Quando o inimigo diz, Deus não está com você, o que a gente lembra? Jesus lá em Mateus 28, eu estarei sempre com você, todos os dias, até o fim dos tempos. Fé. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Usem o capacete da salvação, capacete que protege a cabeça, né? Um resumo para conseguir terminar no horário. Tudo que eu estou falando aqui
todas essas peças da armadura, se você quiser colocar em um resumo, é o quê? Todas as bênçãos que temos em Jesus, por causa da salvação que temos nele. Todas as bênçãos. Segurança de que o que nos justifica não são as nossas obras, mas a obra de Cristo. Segurança de que Deus não está mais irado conosco, mas estamos em paz com Ele. Segurança de que mesmo nos momentos difíceis, nós podemos ter fé que Deus continua e Ele é fiel às suas promessas. E a salvação aqui como um capacete, coloco como um resumo aqui, que Paulo vai falar em vários momentos da segurança que nós temos na salvação. Na carta aos Efésios mesmo, ele vai falar sobre o Espírito Santo como um selo no dia que nós cremos. Quando o cristão passa a ter certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você é salvo ou você é perdido? Ah, não sei, pastor, não sei. Então você tem um problema. Eu tenho um problema se eu penso assim. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa salvação não depende de nós, depende de Cristo. Então se você pensa, hoje eu não sei se eu vou ser salvo, amanhã talvez, você está confiando nos seus méritos, na sua força. Mas Paulo vai dizer que o Espírito Santo lá em Efésios 1 é o selo, a garantia da nossa herança. E em Efésios 4:30 ele diz que ele é a marca do dia da redenção. Então, irmãos, eu vou para a última aqui. A espada do Espírito. Essa aqui não é a única arma da armadura que poderia servir para defesa, mas é a mais óbvia de ataque. E não era uma espada longa, era uma espada curta, era a espada que o guerreiro ia usar na hora que ele tivesse cara a cara com o inimigo. E o texto diz que essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como nós vamos resistir no dia mau? Como nós vamos lutar contra o nosso inimigo? Se nós não temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus usou a palavra. Eu vou terminar com essa ilustração de Jesus. Jesus foi tentado, querido, pelo diabo. Você acha que você não vai ser? Se o diabo tentou enganar o rei do universo, ele não vai tentar te enganar? E ele apareceu no momento que o texto bíblico diz que Jesus teve fome. E o que o diabo fez? O diabo foi naquilo que Jesus mais precisava. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vai para a segunda tentativa. Manda que os seus anjos pula daqui. E a palavra diz que os anjos vão te segurar para que não tropece em pedra. O diabo conhece a Bíblia e ele distorce a Bíblia. E aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Se você prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar os reinos desse mundo, vou te dar todas as coisas, você vai vencer. Olha o diabo, que audacioso. Quando eu lembro dessa passagem, que o diabo tentou Jesus, eu falo, imagina eu que sou um Zé Mané. Imagina você, do jeito que você é. Mas o que fez Jesus permanecer firme? Ele usou a palavra do Espírito, a espada afiada de Deus, a própria Bíblia. Está escrito, está escrito. Um crente que não conhece a Bíblia não vai ficar firme no dia difícil, no dia da batalha. Então por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e Deus que usa essa palavra para nos fortalecer no dia mau. Irmãos, essa é a armadura que não é nossa, mas que Deus nos dá.
É a segurança que temos em Jesus para enfrentar o dia mau. É a segurança que temos para naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nós lembrarmos: eu não estou só, e eu não estou desamparado, desarmado. Deus me deu recursos para enfrentar isso. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. E aí eu retomo o começo desse texto: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. É o Senhor quem vai te fortalecer, é o Senhor quem vai te ajudar, querido. Desculpa, não vai ser o seu pastor. Ele pode ter uma ajuda significativa, mas não é a ajuda que vai resolver. Não vai ser o seu esposo ou sua esposa. Não vai ser o irmão da oração forte. É o Senhor. É o Senhor. Esse Senhor poderoso. Esse Senhor que venceu na cruz por nós. Esse Jesus Cristo que é esse Rei guerreiro, que compartilha conosco a sua força. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nós sabemos pela própria experiência que nós enfrentamos lutas difíceis para nós. Nós sabemos pela própria experiência também que o diabo tenta nos acusar, ele tenta mentir e entrar por locais, por brechas, por situações. Nós sabemos também pela experiência que nosso coração, a nossa vontade, muitas vezes se inclina para aquilo que é mal. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa realidade física limitada também nos impõe desafios e momentos de dor, de tristeza, de doença. E todas essas coisas, todas essas situações são oportunidades que o diabo pode tentar usar para nos fazer retroceder, para nos fazer desanimar. Mas o Senhor é quem nos fortalece. É do Senhor que nós recebemos os recursos para enfrentar, resistir, permanecer no dia mau, ó Pai. E obrigado, ó Pai, porque em Cristo nós temos esses recursos, essas bênçãos, essa segurança. Nos ajuda, ó Deus, a tomar posse a cada dia disso. Nos ajude, Senhor, a olhar para nós mesmos e para toda a nossa vida, cada situação, cada circunstância, amparados pelo Senhor, firmes no Senhor, fortalecidos pela força do seu poder, e a lutar, a nos defender e a lutar com as armas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, querido? Vamos ficar em pé? Agradeço a visita da Andressa, seja sempre muito bem-vinda. Não temos outros visitantes, então é isso. E aqueles que acompanham pela internet, que Deus abençoe também. Vamos orar. Senhor, que o teu amor por nós, que é um amor que não muda, um amor eterno, um amor do Pai, que a graça de Jesus maravilhosa que nos alcançou, que nos sustenta, e que a presença poderosa, agradável do Espírito Santo seja com todos nós. Hoje, amanhã, nas nossas lutas diárias, durante a nossa semana, até a volta de Jesus, nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós oramos assim, agradecidos, e que o Senhor nos leve em paz, em segurança, e nos guarde durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.